Porém, os mestres da lei, querendo se desculpar, perguntaram: "Mas quem é meu próximo?" Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Esta é a parábola do bom samaritano, no texto de Lucas, no capítulo 10. Olá, tudo bem com vocês? Um homem desceu de Jerusalém para Jericó. A parábola do bom samaritano, tão falada, tão estudada e discutida, parece até a narrativa de uma história de verdade. Aqui vemos Jesus falando para um público muito inteligente, letrado, que conhecia a cultura e sabia o que podia se esperar de cada um dos personagens da história que se apresentava. Um sacerdote, um levita, um homem assaltado e machucado, deixado no chão como se estivesse morto, e o samaritano, que aparece no fim da história. Vamos deixar o samaritano para amanhã. Hoje falamos sobre o sacerdote e o levita. A pergunta que fica é assim: o que levou esses dois, o sacerdote e o levita, a não ajudar o homem que havia sido assaltado e que estava deitado no chão? Foi a tradição. Exatamente isso. A tradição que os mestres da lei e os fariseus tanto prezavam e queriam punir quem não seguiam. A tradição seria para organizar o serviço do templo e havia todo um ritual para cada coisa, a fim de que tudo fosse feito com ordem e decência e nenhum tipo de intromissão de cultura estranha viesse a denegrir aquele movimento tão especial do templo dedicado a Deus. Sacerdote faz serviço de sacerdote. Sacrifícios, receber pessoas, determinar os horários das adorações e ver se tudo está de acordo. Quando estava naquela estrada, andando na direção de Jerusalém, encontra o homem caído e sujo de sangue. Se ele se envolvesse com aquele homem doente ou até mesmo morto, que seria pior, ficaria então impuro para realizar seus trabalhos dentro do templo, até que então realizasse todo um ritual longo de purificação que duraria vários dias. Pensando assim, ele estaria se desviando dos trabalhos do Senhor e atrapalhando o andamento dos sacrifícios e ofertas de quem estava lá no templo aguardando para onde ele estava indo. Vejam que para os fariseus e os mestres da lei, quando Jesus diz que o sacerdote não se envolveu por ser um sacerdote, eles devem ter ficado muito orgulhosos. Claro, pois era exatamente o que o sacerdote deveria fazer: focar no seu trabalho do serviço ao Senhor e não ficar prestando socorro a gente jogada no chão. Passou de longe, foi embora na direção do seu compromisso. O levita passa a mesma situação. Ele está ali, passando, e certo de que não poderia se envolver naquele serviço de auxílio. Ele deveria ir direto ao templo para fazer o que os levitas faziam. A tribo de Levi era escolhida para poder cuidar das velas, dos candelabros, dos incensos, limpar os altares das ofertas, deixar tudo alinhadinho para que o sacerdote fizesse suas orações. Era sua tarefa sagrada, não poderia jamais se desviar do seu trabalho. Os dois tinham a desculpa perfeita. Jesus sabia que os dois primeiros personagens da história teriam então a aprovação dos ouvintes por não ter ajudado. Hoje dizemos para as crianças, quando contamos essa história, de que nós devemos ajudar quem precisa, muito nobre, claro, mas até na rua, quando alguém sofre um acidente, nós sabemos que é proibido que nós venhamos a movimentar aquela pessoa, pois sem conhecimento técnico de primeiros socorros, podemos até quebrar uma vértebra, perfurar o pulmão por uma costela quebrada que nós não estamos sabendo. Isso é muito sério. Mas vejam que não era sobre socorrer ou imobilizar uma perna quebrada que Jesus estava ali falando, mas do amor ao próximo. Ignorar as dores das outras pessoas e justificar nossa falta de atitude por nós estarmos muito ocupados e focados em outras coisas. É isso que Jesus está falando.
até deixar de lado a adoração a Deus porque temos compromissos demais. Eu não posso ir hoje porque tenho compromisso. Eu não posso ajudar porque tenho outra atividade. Na verdade, nem tem, ou até pode cancelar. Mas claro que serve de escora para não nos dispor a servir a Deus. E não falo só dentro da igreja, até o perdão, que é um dom de Deus deixado de lado, pois ainda estamos com raiva, com remorso. Então eu não posso perdoar porque ainda não me resolvi. Eu acredito que servir a Deus pode ser feito em qualquer lugar e também, se procurarmos justificativas para nos desviar, seremos iguais a esse sacerdote ou até ao levita da história. Mas não deixe de acompanhar a mensagem de amanhã, porque seguimos daqui. Fiquem bem, nos vemos na próxima.